Segunda Reis, capítulo de número 19. Segunda Reis, capítulo de número 19. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és o nosso conselheiro, Pai, Tu és o nosso consolador. Amém? Segunda Reis, capítulo 19. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes cobertos de pano de saco, aos profetas Isaías, filho de Amós, os quais disseram: assim diz Ezequias, esse dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. Amém? Podeis se assentar, glorificando, exaltando. Ezequias era um homem de oração. Ezequias era um homem temente a Deus. Interessante que, desde o começo do culto, os louvores, a palavra tem nos dito para que nós venhamos a orar e buscar em Deus a oração. A Bíblia nos diz de uma mulher corajosa, em Lucas capítulo 18, se não me engano, e ela era viúva, não tinha marido, e provavelmente nem filho, porque ela ia, ela mesma, até o juiz. E eu imagino a coragem que essa mulher tinha, a ousadia que essa mulher tinha, porque a Bíblia nos diz que esse juiz, ele era iníquo, ele não temia a Deus, não temia os homens, e nem coisa alguma. Ele era arrogante, prepotente, e ele achava que ele podia todas as coisas. Mas essa mulher ia todos os dias perante esse juiz e pedia para que ele julgasse a sua causa. Isso é uma parábola que Jesus estava dizendo para que nós viéssemos a orar. Orar sempre. E nunca esmorecer, nunca desistir. Ele estava instruindo os seus discípulos a orarem, a buscarem a Deus. E a buscar a Deus com ousadia, como essa mulher que buscava esse juiz todos os dias para que ele julgasse a sua causa. E essa mulher, ela tinha muita coragem. E nós precisamos ter essa coragem de buscar em Deus. Nós não podemos esmorecer, não podemos parar, não podemos deixar de orar. Jesus está orientando os seus discípulos para que não venha parar de orar. Porque o homem que não tem visão, ele acaba se corrompendo. A mulher que não tem visão, ela acaba se corrompendo. E se corrompendo é qualquer coisa que eu e você venha fazer sem a direção de Deus. Porque tem coisas que parecem muito boas aos nossos próprios olhos, aos olhos dos homens. E se nós pedirmos conselhos a qualquer um, vai falar: não pode fazer. O profeta Natan disse uma vez que Davi poderia fazer o templo, que era ele mesmo que queria fazer. E ele era um profeta de Deus, íntimo de Deus, buscava a Deus. Mas ele não tinha orado para dar essa orientação.
E parecia aos olhos de Natã e aos olhos de Davi uma coisa bela, uma coisa linda. Mas o homem e a mulher que não ora acaba fazendo coisas que não agradam a Deus. Então Jesus ele orienta os seus discípulos. E ele conta outra parábola também do amigo importuno. Que chegou um amigo na casa de outro amigo e ele não tinha um pão para dar. E ele teve a ousadia de ir fora de hora, meia-noite, à casa de um outro amigo que estava dormindo, juntamente com seus filhos. Mas ele não parou de importunar, mesmo fora de hora, porque ele queria honrar o seu amigo que havia chegado na sua casa, porque ele não tinha um pedaço de pão para dar. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos esmorecer. A Bíblia está nos dizendo que nós não podemos deixar de orar e nunca esmorecer, nunca desanimar. Porque nós acabamos sendo iscas do inimigo. Então Jesus começa a dizer em oração. E eu começo a falar para você que Ezequias ele era um homem de oração. Um homem temente a Deus, um homem reto que buscava a Deus. E aqui o contexto em 2 Reis capítulo 19, Senaqueribe e a Síria já havia destruído o reino do norte. Faltava apenas uma cidade no reino do sul, literalmente uma cidade. Há algum tempo eu fui estudar quantas cidades esse homem tinha destruído. E ele teria destruído mais de 60 cidades, passado como um rolo compressor, fora o reino do norte. E ele chegou em Jerusalém, uma cidade que o homem orava, uma cidade que o homem buscava a Deus, uma cidade que o homem que era reto e temente a Deus. Lendo a Bíblia, parece que nós pensamos que as orações são respondidas rápido. Mas lendo com mais cuidado, nós vamos entender que a luta e a batalha espiritual é muito grande. Parece que Deus sempre responde às orações dos profetas, dos reis, rapidamente quando nós lemos de uma vez. Mas quando nós começamos a estudar profundamente, esses homens tiveram batalhas grandiosas e tremendas espiritualmente. Eram batalhas profundas. E esse homem entendia que a luta dele não era contra a carne, e nem contra o sangue, e nem contra o seu irmão carnal, nem contra a sua família, nem contra ninguém. Ele entendia que a sua batalha era espiritual. Quantas vezes nós oramos por questões cruciais na nossa vida? E essas lutas fazem parte das nossas batalhas, da nossa caminhada com Deus, da nossa caminhada de fé. E Jesus está dizendo hoje, não pare de batalhar. Não pare nessa caminhada de fé, de orar, de buscar, de importunar, de bater na porta do juiz. Nós não devemos o que? Esmorecer. Se Jesus disse que nós não devemos esmorecer, é que nós vamos ter uma tendência carnal de nós desistirmos. Ainda que nós estejamos na caminhada com Deus, retos com Deus, buscando a Deus, mas nós desistimos gradativamente de estar orando a Deus. Jesus está dizendo, nos aconselhando e nos orientando, dizendo, olha, nunca pare de orar e não esmoreça o seu coração. Porque o coração, quando está queimando por Jesus,
Nós entramos dentro de uma fornalha ardente e essa fornalha não nos queima, porque o nosso coração está queimando até mais do que uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Que o homem que busca a Deus, o homem que começa a orar a Deus, a mulher que começa a buscar a Deus, ela fica com o coração ardente. E pode entrar dentro de uma fornalha, as pessoas podem colocar ela dentro de uma fornalha, mas ela não se queima, porque o coração dela queima, arde por Jesus muito mais do que uma fornalha. Nós devemos buscar, não devemos parar e nem mesmo esmurecer, porque aparentemente aos nossos olhos parece ser longa essa caminhada, parece ser distante essa caminhada, mas Ele julga as causas dos teus filhos, e é no tempo certo, é na plenitude dos tempos que veio Jesus. Ele quis dizer que todas as coisas se juntou e na plenitude, no tempo certo, Jesus veio a essa terra. E é na plenitude do seu tempo que Jesus vai colocar a bênção nas suas mãos. Mas quando o anjo chegar, nós devemos estarmos como Daniel, de joelhos, orando e buscando a Deus, e a revelação vai vir aos nossos olhos e ao nosso coração. Mas não podemos deixar de orar. Não podemos deixar. Mas é interessante que esse homem era temente a Deus. E ele não estava distante de batalhas. Em 2 Reis, capítulo 18, verso de número 5, fala que Ezequias confiava em Deus. E não houve rei como ele antes ou depois dele. E que era um homem muito apegado com Deus. Com Ezequias também não era diferente. Mas talvez ele começasse a pensar assim: meu Deus, meu pai Acás totalmente se corrompeu, se idolatrou o seu coração, buscou outros deuses. Eu comecei a reinar, destruí os altares, fiz um avivamento em Israel, promovi um avivamento espiritual, coloquei os sacerdotes, coloquei a palavra de Deus dentro do templo novamente. Eu estava totalmente correto e nos seus caminhos, e a palavra de Deus está dizendo que ele confiava em Deus, e não houve rei como ele antes ou depois dele, e que era um homem muito apegado a Deus. Ezequias começou a reinar em Israel com 25 anos de idade, e ele foi totalmente diferente do seu pai. Ele buscou a Deus. Ele promoveu um grande avivamento de fé e de busca em Deus, e ele fez tudo o que era correto aos olhos de Deus. Mas é interessante que em 2 Crônicas, capítulo 32, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las. Depois de buscar a Deus, talvez ele começou a pensar no seu coração: agora vai vir um avivamento e Deus vai me abençoar. Vai ser uma bênção sacudida, recalcada, transbordante. Vai ser uma bênção onde eu vou colocar o saco e vou começar a sacudir ele para que cada vez mais bênção venha entrar dentro desse saco. Mas Deus permite uma luta, uma batalha espiritual. É por isso que nós devemos se fortalecer em Deus, nas orações que nós buscamos, nas visões que nós temos da parte de Deus. Deus começa a fazer outras coisas também, a colocar
a sua armadura do céu confeccionada particularmente para cada um. A Bíblia nos diz que nós devemos se fortalecer em Deus e na força do seu poder. E nós só podemos se fortalecer em Deus e na força do seu poder quando nós buscamos ao Senhor. Quando nós começamos a ter uma ideia do que é a luta espiritual. Talvez esse homem ainda não tinha uma ideia do que era a luta espiritual, porque ele promoveu algo talvez externo. E ele fez o correto, buscou ao Senhor, promoveu um avivamento, colocou a palavra de Deus aos corações de Israel, de Judá. Mas talvez eles ainda não entendiam o que era o mundo espiritual. Como em 2 Reis capítulo 19, que aqui ele já estava buscando ao Senhor dentro do templo, porque a sua visão já havia sido transformada. Porque cada vez que nós contemplamos ao Senhor, nós somos transformados de glória em glória. E cada vez que nós somos transformados, mais nós vamos entender a mente do Senhor, e mais nós vamos entender as batalhas espirituais que nós temos. É por isso que a Bíblia nos diz que olha para Jesus. E é buscando ao Senhor que nós vamos ser transformados de glória em glória. Mas sem esmorecer, sem querer parar. Nós não podemos nunca sermos mornos na presença de Deus. Não podemos ser. Nós podemos obter essa armadura confeccionada para nós, para que nós venhamos a resistir esse dia mal que vem para mim, para você e veio para Ezequias. A Bíblia está nos dizendo para que nós venhamos o que? A resistir o dia mal. Porque é nesse momento que vem os ataques do inimigo na nossa mente, dizendo: para que tanta fidelidade? Para que tanto compromisso? Para que andar nesse caminho estreito? Mas Jesus permite isso para revelar para mim e para você aonde é que a nossa casa está edificada. Porque Ele vai nos mostrar, Ele vai revelar para mim e para você mesmo, porque Ele já sabe aonde é que nós estamos edificando a nossa casa. E a nossa casa deve estar edificada, a nossa casa tem que estar instrumentada em cima de uma rocha inabalável, para que quando vem a chuva transbordem os rios e a nossa casa venha a estar de pé diante de Jesus. Mas Ele revela para mim e para você onde é que a nossa casa vai estar. Onde é que a nossa casa, na verdade, está sendo edificada, porque Ele sabe todas as coisas e nós não podemos esconder nada dEle. E Ele nos dá tempo, assim como Ezequias teve tempo de buscar ao Senhor, de fazer um avivamento, de colocar a segunda muralha, de fazer os açudes dentro de Jerusalém, de trancar os açudes fora de Jerusalém, para que os assírios fossem buscar água lá longe. Ele teve todas as coisas humanas que ele poderia fazer. Todo o tempo possível Deus deu a ele. Mas Deus permite algumas batalhas conosco para que nós venhamos a saber, a revelar para nós mesmos aonde é que a nossa casa estava edificada. Porque muitas das vezes dá a aparência de que a nossa casa está edificada em Jesus, na rocha inabalável, que nós conseguimos qualquer batalha, nós conseguimos suportar qualquer batalha, mas o dia mal vem e se revela aonde que a nossa casa está edificada. E Deus dá tempo para que nós venhamos a firmar essa rocha. Ezequias tinha sua casa firmada na rocha. Mas Deus permitiu
para mostrar onde é que a sua casa, qual o terreno que ele tinha edificado essa casa. Ele buscava o Senhor. Ele fez um avivamento. E Jesus estava mostrando para ele, Deus estava mostrando para ele que a casa dele estava edificada na rocha. Porque ele estava buscando como aquela viúva que estava orando ao juiz iníquo. Ele estava buscando como aquele amigo que importunava o outro amigo para buscar os pãezinhos. Ele estava buscando como Jesus disse para nós, venhamos a buscar sempre e não esmorecer o nosso coração. O nosso coração não pode estar morno na presença de Deus, tem que estar sempre quente, sempre acalentado pelo Espírito Santo e buscando ao Senhor e tendo a visão da parte do Senhor, e que nós venhamos a ter essa luz nos nossos pés e essa luz no nosso caminho, para que nós venhamos a ter a visão esclarecida por Deus em todos os nossos caminhos. Todos os nossos caminhos são iluminados por Jesus. Mas isso não nos isenta dessas batalhas constantes nos nossos corações. Batalhas talvez externas, batalhas talvez internas do nosso coração. Ezequias talvez teve que ser tratado dentro do seu coração primeiramente. Assim como Jesus vinha do monte, andando sobre as águas, ele diz para aqueles discípulos, olha, sou eu. Primeiramente Jesus vem tratar o nosso coração internamente, para que depois ele venha colocar os seus pés santos e verdadeiros sobre o barco, e a tempestade venha se acalmar, o vento venha se acalmar. Mas talvez nós devemos conhecer a Jesus primeiramente, porque muitas das vezes nós conhecemos o poder de Deus, mas nós não conhecemos a Deus. E aí Jesus tem que falar, sou eu no meio de uma tempestade, sou eu no meio de uma luta, sou eu no meio de uma batalha espiritual, e nós devemos discernirmos a sua voz, porque Ele quer tratar dentro do nosso coração. Talvez há uma tempestade muito maior dentro do nosso coração do que fora, externamente. E internamente a ansiedade quer tomar conta, internamente a dúvida quer tomar conta. E o homem que duvida não vai ter nada do Senhor, porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. Os meus caminhos são inconstantes quando eu duvido do Senhor. Se eu não pedir com fé, convicta, saber que Deus vai me dar, saber que Deus vai colocar suas mãos poderosas e Ele vai intervir na minha oração, eu vou ser sempre inconstante nos meus caminhos. A Bíblia vai nos dizer em Tiago que é os meus caminhos, não são os caminhos do Senhor. E o que o mundo quer hoje? O mundo quer um Deus para fazer a sua vontade. O coach está falando assim, olha, venha para a igreja, porque Deus vai fazer a sua vontade. E Deus está dizendo, olha, nova todas as coisas serão na sua vida, porque eu vou fazer a minha vontade na sua vida. E Jesus não faz barganha com ninguém. Não adianta fazer biquinho, é Jesus que vai fazer na sua vida conforme Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. E nós vamos dizer assim, eu entrego a minha vida para o Senhor, porque todas as vezes que eu tento pescar, mesmo com a minha sabedoria, mesmo com a minha profissionalismo de pescar, não consegui pescar nada. Mas quando Jesus disse, olha, vai mais para o fundo, lança a rede do lado direito, vai vir vários peixes. Mas com a sabedoria daquele que é o Rei dos Reis, não com a minha própria sabedoria. Talvez Jesus estava dizendo, olha Pedro,
Você não consegue mais com a sua própria sabedoria, com o seu próprio jeito. É do meu jeito e não tem mais como. Porque Deus vai levando, vai deixando, mas chega um momento que Deus fala: chega, vai ser do meu jeito, não vai ser mais do seu jeito. Porque eu estou intervindo, colocando a minha mão, o meu dedo santo sobre a sua vida, para que você venha entender o meu amor por você. Porque se eu não intervir, você vai andar perambulando longe da minha presença. Mas se eu coloco o dedo em você, Deus traz para perto dele. E Deus é glorificado. Então, quando Deus está repreendendo, aceite a repreensão do Todo-Poderoso, porque você está sendo como filho, você está sendo como uma filha, você não é mais bastarda, você não é mais bastardo, e aceite a repreensão do teu Senhor, para a glória do nome dEle. Oh, glória! Havia vários ataques espirituais na vida de Ezequias. Segunda Reis, capítulo 18, verso de número 22. A Bíblia nos diz assim: por um acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá adorasse somente em Jerusalém? Senaqueribe e a Assíria estavam fazendo um ataque direto ao avivamento que Ezequias estava promovendo em Jerusalém. Quantas vezes o inimigo tenta nos barrar, nos parar, nos paralisar na nossa fé, falando palavras que fazem com que nós venhamos a estarmos paralisados. Começamos a pensar naquilo que Deus falou e naquilo que o inimigo começa a falar aos nossos ouvidos. Israel uma vez ficou paralisado diante de um homem, Golias, só porque ele tinha quase 3 metros de altura. E ele falava palavras, dizia: olha, aí não tem homem não para me encarar. Aí não tem homem para que venha ao arraial para lutar comigo. E talvez o que deveria lutar com Golias seria Saul. Porque Golias era muito grande mesmo e não havia pessoas talvez ali da altura dele. Mas Saul também era um homem muito alto. E ele tinha o quê? Deus com ele. Mas ele não tinha a ousadia do Espírito Santo. E ali teve que ver um menino, talvez com 17, 16, 15 anos, eu não sei, com toda a ousadia do Espírito Santo, e se transformou em um gigante quando batalhou com aquele homem. E aquele menino venceu a batalha porque ele tinha o Espírito Santo, e ele tinha não somente o Espírito Santo, mas a ousadia do Espírito Santo sobre a vida dele. Mas quantas vezes o inimigo começa a falar aos nossos ouvidos: para de orar, para de buscar, não dá certo. Esse avivamento, esse calor do Espírito Santo que você está tendo no seu coração, não vai adiantar nada. Será que o Senhor, seu Deus, pode te livrar de alguma coisa? Será que o Senhor, teu Deus, pode te dar essa promessa que Ele deu? Será que o Senhor, teu Deus, pode livrar a sua família disso? Será que o Senhor, teu Deus, pode transformar a sua família? Será que o Senhor, teu Deus, pode transformar você em um vaso na presença dEle? E o inimigo começa a falar várias coisas aos nossos corações, e se nós não nos revestirmos da armadura do céu, nós começamos a incutir essas palavras do inimigo no nosso coração. E aí nós devemos colocar a armadura confeccionada do céu, o capacete da salvação, para que nós venhamos a lutar contra isso. Porque é uma batalha espiritual e muito grande, tentando te paralisar, porque ele sabe o que você vai fazer como um instrumento nas mãos de Deus.
Ele sabe o que você pode fazer no meio da sua família, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Ele sabe que você pode falar de uma palavra edificante para qualquer um, e Deus pode te usar em qualquer lugar, quando o seu coração está queimando por Jesus. Ele sabe de todas essas coisas, para que o reino de Deus não venha a se expandir cada vez mais. O inimigo tenta paralisar a sua igreja, mas a sua igreja que começa a orar, a buscar, a se arrepender dos seus maus caminhos, Deus olha para a sua terra e sara o nosso coração. E a Bíblia diz: se o meu povo começar a orar, a buscar e a se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos meus altos céus, olharei e ouvirei a sua oração e sararei a sua terra, uma terra boa que pode dar 30, 60, 100 vezes mais, porque Deus pode multiplicar na sua vida. Deus pode, mas tem um processo de conversão total. Hoje não é diferente. A Bíblia vai nos dizer nesses versículos, e eu comecei a olhar, hoje não é nada diferente. O inimigo vem e dizer que se você é uma mulher de fé, é uma mulher religiosa, que não precisa ser radical, que o homem que é um homem de fé, que é um homem que é religioso, que é um homem que vai buscar o Senhor de todo o seu coração, não precisa ser radical. Senaqueribe estava dizendo que o que importa é a espiritualidade, e não o compromisso, não os preceitos, não os mandamentos que Deus vem dar ao nosso coração. Porque muitas pessoas vêm nos dizer que, não é assim não. Não é tão radical dessa forma não. Não é não tanto desse jeito não. Não precisa ser dessa forma não. Porque nós podemos dar um jeitinho aqui e ali. Mas Jesus nunca disse que nós poderíamos buscar Ele com 50, 60, 70% somente. Ele disse: quando me buscardes de todo o seu coração, então vocês vão me encontrar. Quando vocês me buscar de todo o seu coração, quando você se converter totalmente com o seu coração, quando você tiver uma fé radical, uma fé que eu venho olhar e dizer: olha, essa mulher, esse homem está andando nos meus preceitos, nos meus mandamentos, na minha vontade. Ele não quer um Deus que faça a sua vontade, mas um Deus que venha seguir os seus caminhos. Jesus vai andando na nossa frente e nós vamos pisando nas suas pisaduras. E em todos os nossos caminhos nós vamos ser bem-aventurados. Todas as vezes que eu falho, foi que eu me esqueci do Senhor. Aí eu preciso voltar ao caminho que Jesus estava fazendo, porque Jesus parou. Eu parei de andar, fui para outros caminhos, Jesus parou ali, porque Ele tem um caminho, Ele tem um propósito. Ele não vai barganhar com ninguém. Ele tem um caminho só, não é 2 caminhos. E todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu falhei, todas as vezes que eu fiz algo de forma errada, que eu falei: meu Deus, parecia tão bom, tão certo. Você não orou, filho? Você não me buscou, você não me perguntou. Eu sou um Deus que fala. Eu não sou um Deus de gesso, que tem boca mas não fala, que tem mão mas não consegue pegar em ninguém, que tem pés e não anda. Eu sou um Deus que fala e responde às orações da igreja. Ele estava até acusando que o que estava acontecendo em Jerusalém era consequência dessa radicalidade de Ezequias. E o inimigo está sempre tentando nos persuadir e nos enganar a todo momento, assim como enganou Adão e Eva.
dessa árvore aí que pode comer, nenhuma árvore não pode comer. Ele está sempre mentindo, ou talvez com meias verdades. E nós precisamos estar com nossos ouvidos sempre tapados para o inimigo e sempre sensíveis ao Senhor. Nós não precisamos ouvir a voz do inimigo. Nós precisamos conhecer cada vez mais a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar. Nós não precisamos conhecer o mal que vem da parte do inimigo, mas nós precisamos conhecer cada vez mais a verdade, porque quando vir o mal, quando vir a coisa tentando nos persuadir, quando o inimigo tentar nos enganar, nós vamos saber e ter uma referência do que é a verdade de Jesus. E ele não vai conseguir nos enganar, porque nós conhecemos a verdade totalmente. Então nós não precisamos conhecer a mentira, nós não precisamos conhecer o que é mal, nós não precisamos conhecer a vontade do inimigo, nós somente precisamos conhecer cada vez mais a verdade, e a verdade vai nos libertando cada vez mais. Deus é sempre glorificado. E cada vez que nós contemplamos ao Senhor, mais nós vamos saber da verdade absoluta de Jesus. O inimigo está sempre tentando fazer com que a nossa fé venha se flexibilizar. E nos acusa de religioso. Não precisa de uns valores tão profundos assim, tanto compromisso. Uma verdade tão absoluta que vem de Deus. Não precisa de tudo isso não. O inimigo está sempre tentando nos persuadir, sempre tentando fazer nos enganar, sempre tentando fazer com que nós venhamos a se afrouxar, sempre tentando fazer com que a nossa fé venha se flexibilizar em Deus. Porque ele sabe que quando nós sairmos do caminho do Senhor, ele mesmo vai nos julgar. Quando nós começamos a pecar contra o Senhor, Ele vai ter que nos julgar, porque Ele é Pai. Quando Israel estava no deserto, e um profeta queria profetizar contra Israel, não sei porque veio na minha mente agora. O profeta tentou profetizar contra Israel, e ele disse: olha, eu não consigo, porque a bênção do Senhor está sobre Israel, sobre esse arraial. A bênção, a mão do Senhor está sobre esse povo. Eu não consigo profetizar, não há macumba, não há nada que chegue até a sua vida. Mas aquele homem teve uma ideia depois que ele saiu de perto. Falou assim: olha, tem um jeito. Tem um jeito de Deus julgar esse povo. Começa a misturar suas esposas com os homens deles. Começa a colocar idolatria no coração deles. Começa a colocar coisas maus dentro do arraial. E Deus mesmo vai julgar esse povo. Então a mão do Senhor está sobre nós. A mão de Deus, a bênção de Deus, sacudida, recalcada, transbordante, a sua mão protetora, a sua mão provedora está sobre Israel, está sobre a sua igreja. Mas a sua igreja muitas das vezes sai de perto de Jesus, e aí Jesus mesmo tem que julgar, mas não vem a ter Jesus como um julgador mau, não. Todas as vezes que ele coloca o dedo é porque ele te ama, e ele fala: olha, eu quero você perto de mim. Porque Deus, Ele é amoroso, Ele te ama demais. Se Ezequias, já pensou se Ezequias cede a esses ataques de Senaqueribe da Síria, ele não viria o grande livramento que Deus deu a ele e ao seu povo. Se ele começa a flexibilizar, se ele começa a barganhar, se ele começa talvez a negociar com o inimigo, ou qualquer outra coisa, se ele começa a esmorecer na oração, se ele para de continuar, de perseverar, de estar ali junto de Deus, talvez ele perderia o maior livramento de 185 mil homens que vinha contra ele.
Ele viu a mão de Deus porque ele foi fiel até o fim. Ele viu a mão de Deus sobre ele, porque a fidelidade dele, ele não flexibilizou, ele não afrouxou a sua fé, ele sempre esteve buscando ao Senhor da mesma forma, desde os 25 anos de idade, ele buscava ao Senhor e continuou da mesma forma, buscando ao Senhor, para a glória de Deus. Então não afrouxe a sua fé. Talvez o inimigo está enviando seta, dardos inflamados, dizendo, olha, não precisa um compromisso radical dessa forma não. Você pode começar a se afrouxar um pouco da sua fé, porque você também precisa viver os bons momentos da vida. Você flexibiliza um pouquinho, não tem nada a ver. Mas Deus está olhando lá de cima e dizendo, não, fica fiel. Fica fiel, já vem a minha mão protetora e provedora e a promessa sobre a sua vida, e eu serei glorificado em você. Continue perseverando como aquela viúva, continue indo buscando no Senhor, porque é muito melhor estar sofrendo com Jesus aqui, porque num certo momento Ele vai limpar toda lágrima, todo choro dos nossos rostos. Se estamos sendo provados é porque Deus prova a nossa fidelidade e a nossa fé. Ele prova para ver onde é que nós estamos firmados, de que forma e qual o terreno que nós estamos firmados, porque há muita estética. Me vê aqui de camisa, de calça, pregando, mas talvez é somente estética. E Deus precisa revelar para mim mesmo onde é que eu estou firmado. Deus precisa revelar para você mesmo onde é que você está firmado, onde é que você está firmada. E talvez Ele precise derrubar, arrancar essa casa, porque já foi edificada, já foi levantada, agora tem que destruir totalmente e fazer de novo. Mas Ele é o teu arquiteto, e Ele te ajuda a fazer de novo para a glória dEle. Ele te ajuda, Ele provém na sua vida, porque Ele é fiel, Ele é amoroso. Certa vez Abias também foi provado na sua fé, quando se encontrou com Jeroboão na colina. Ele dizia para Jeroboão, Jeroboão, vocês se esqueceram do Deus, vocês colocaram a idolatria no coração de vocês. Eles estavam, uma na colina, outro na outra colina, e um rei falando uma coisa, outro rei falando outra coisa, e Abias, que era fiel a Jesus, fiel a Deus, Jeroboão, se aproveitando quando ele estava começando a falar, ele pegou, cercou Abias, e ele estava cercado na frente e atrás. Mas ele era fiel, e Jeroboão, ele era idólatra. E Abias, ao invés de se desesperar na sua fé, ele tocou as trombetas, que era um sinal de que Deus ouviria a sua oração, e Deus finalizou o seu inimigo. Então nós somos totalmente provados, mas nós não podemos se desesperar, porque nós confiamos e nós devemos conhecer ao Deus que nós temos crido, como o apóstolo Paulo diz, eu sei em Jesus que eu tenho crido, eu sei o Deus que eu tenho crido. Então todas as vezes que o inimigo te cercar, espiritualmente, ou até mesmo em circunstâncias, em situações, você vai dizer e conhecer e falar assim, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei, eu conheço. E Deus vai te livrar.
Quantos livramentos Deus já te deu, mesmo sem oração, mesmo sem buscar Ele do fundo do seu coração. Deus tem te dado vários livramentos. Talvez você nem tenha visto, nem tenha olhado, nem tenha lembrado, mas Deus tem te dado livramento para a glória dEle, porque você é filha dEle. Ah, Deus, Tu és poderoso. Terceira batalha na mente de Ezequias é que nesses versos todo o inimigo tenta incutir na mente de Ezequias e do povo que Deus não é tão bom assim, não é tão amoroso assim não, mas Ele é mentiroso. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ensinou que através do sangue de Cristo nós somos o quê? Perdoados. Olha o amor que Deus tem por mim, por você, pela sua igreja. Pelo sangue de Cristo nós somos o quê? Perdoados. E quando nós temos essa revelação que vem do céu, nós entendemos que nós somos o que? Perdoados, nós arrancamos esse peso das nossas costas e nós podemos servir a Cristo livres para a glória dEle. Mas nós devemos arrancar esse peso do pecado das nossas costas e nós devemos dizer e se arrepender e dizer ao Senhor: Senhor, eu me arrependo. E Deus, com seu poder, arranca sobre nós. Mas nós temos que se arrepender, nós temos que admitir, nós devemos confessar todas as coisas que está pesando sobre as nossas costas, porque Deus é glorificado quando alguém se arrepende. A Bíblia nos diz que os anjos fazem festa no céu. Nós, como nós somos carnais, humanos, nós fazemos festa quando um paralítico anda, mas o anjo lá em cima não faz festa. Nós olhamos e glorificamos a Deus quando um homem usado por Deus toca nos olhos e a pessoa começa a enxergar, mas no céu não tem festa. Tem festa quando um pecador se arrepende. Lá no céu tem festa, porque a nossa visão é diferente, o nosso coração muitas das vezes é diferente do de Deus. Tem festa no céu quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos a Ele. Ele se fez maldito no Calvário. Ele repreende a nós, sim. Ele repreende porque nós somos filhos. Mas nem todo castigo que vem da parte de Deus é uma repreensão de algum pecado, de alguma coisa. É para mostrar para nós mesmos que nós continuamos fiéis, que nós continuamos a buscar ao Senhor e continuamos a glorificar a Deus. Mas é nesse momento que nós começamos a duvidar do amor de Deus, que nós devemos intensificar a nossa intimidade com Deus. Porque o amor perfeito sobre nós lança fora todo medo. Quando nós sentimos o amor de Deus sobre nossos corações, nós ficamos ousados na presença de Deus. E quando nós intensificamos e entendemos o amor de Deus sobre os nossos corações, porque a batalha, a luta, as pedradas, as coisas, as circunstâncias, as situações, muitas das vezes faz nós duvidarmos do amor de Deus sobre os nossos corações. Muitas das vezes nós olhamos, Deus, por quê? Talvez Ezequias começava a olhar, Deus, por quê? Eu tenho buscado tanto ao Senhor, tanto avivamento, eu fiz uma reforma na sua casa,
Eu fiz uma reforma espiritual no seu país, onde o Senhor mesmo escolheu com os seus dedos, mas veio a repreensão do inimigo sobre a minha vida. Mas era para mostrar o amor, a provisão de Deus e a proteção de Deus sobre aquele povo. E ali ele sentiu a presença de Deus. Ele não deixou de orar. E nesse momento ele pegou as cartas de Senaqueribe. E talvez ele olhou para aquele povo e dizia: olha, povo, eu fiz tudo. Fiz os açudes, tranquei os açudes para lá de fora, coloquei armas nas suas mãos, mas nada está dando certo. Eu vou pegar essa carta aqui, da mão do inimigo, e vou levar até o templo. E vou começar a orar e buscar ao Senhor. Porque temos que ter oração e palavra. Palavra e oração. Talvez Ezequias pensava que é somente a palavra sobre os corações. Mas ele mesmo teve que sentir a presença de Deus. Ele mesmo teve que pegar as cartas das mãos do inimigo e levar para dentro do templo e começar a orar e levantar e rasgar as suas vestes e rasgar o seu coração e dizer: Senhor. Ele teve que começar a orar e buscar ao Senhor intensamente, para que ele sentisse a presença de Deus e a resposta de Deus sobre a vida dele. Porque ele mandou os sacerdotes com pano de saco ir lá até Isaías, e antes mesmo que ele chegasse, Isaías manda a resposta dizendo: olha, vocês não vão precisar lutar com as suas próprias mãos. Meu servo orou e eu ouvi com os meus ouvidos. Ele me buscou e eu dei a resposta para ele. E eu vou livrar Israel de 185 mil assírios que estavam cercando a cidade. Então tem um tempo para que nós venhamos a passar e entender que o avivamento nos nossos corações vem quando nós entramos no templo e buscamos intensamente ao Senhor. Se coloquemos de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, obrigado, papai querido, que o Senhor venha mandar, papai querido, o avivamento, papai querido, aos nossos corações. Nós precisamos, ó Pai querido, cada vez mais da Tua presença. Sabemos, meu Senhor, que tem pessoas aqui com circunstâncias, com situações contrárias, assim como Ezequias tinha, papai querido. Mas nós adentramos dentro do Teu santo templo, ó Pai querido, através do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ah, meu Senhor da glória, que privilégio que a Tua igreja tem, meu Senhor, de estar orando, buscando ao Senhor e adentrar, meu Senhor da glória, no templo espiritual do Senhor, e como um filho começarmos a pedir, dar-se-vos-á. Busca que nós vamos começar a encontrar, meu Deus, em nome de Jesus. Quando nós começarmos a bater, meu Senhor, a porta vai se abrir, a porta vai se escancarar, e nós vamos ver o grande amor que o Senhor tem pelo Teu Filho e pela Tua filha, e o Senhor vai ser glorificado, meu Senhor da glória. Então, em nome de Jesus, derrama das Tuas bênçãos sem medida sobre a Tua igreja, meu Senhor. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.